E é onde pegou essa fama, né? Chamadas boqueta, outros chamam de boca de porco. Você pode estar se perguntando, mas como que eu vou identificar? Como que eu vou saber se a oficina está preparada, se a oficina tem condições de fazer o meu carro ou não? Três tipos de oficina que eu jamais deixaria o meu carro. Estamos falando aí numa série de 3 vídeos sobre esse assunto. Oficinas que eu jamais deixaria meu carro. No primeiro vídeo já falamos sobre a primeira, né? O primeiro tipo de oficina que eu não deixaria o meu carro, que é a oficina cujo proprietário é um desonesto. É uma pessoa desonesta. Isso eu não estou falando do tamanho da oficina. Pode ser uma oficina de porte médio, porte grande, porte pequeno. Então, se o proprietário for desonesto, eu jamais deixaria o meu carro. Já fiz um vídeo, se você quiser conferir, vai lá no canal, procura lá que você vai ver. Ficou um vídeo top falando sobre esse assunto, dando dica para você. Você vai ficar inteirado no assunto. Hoje nós vamos falar sobre o segundo tipo de oficina que eu jamais deixaria o meu carro, que é nessas famosas boquetas da vida, né? Essas boquetas, essas bocas de porco. Então tem muitas oficinas que estão despreparadas para receber o carro de um cliente. Ele não tem ferramenta necessária, né, para fazer o serviço. Então tem muitas oficinas boas, excelentes. Eu não estou falando de porte de oficina, mas geralmente essas oficinas que não tem ferramenta adequada para fazer determinado tipo de serviço, geralmente são oficinas pequenas, né? Porque as oficinas de porte médio, porte grande, isso daí estão super equipadas, prontas para fazer qualquer tipo de serviço e fazer bem feito. Agora, quando a pessoa não tem condição de ter as ferramentas necessárias, então, consequentemente, é uma oficina pequena, né? Que o proprietário está ali lutando com a vida para poder levar o pão de cada dia para dentro de casa. Posso dizer que essas oficinas, geralmente, elas estão preparadas para fazer certos tipos de serviço. Serviço mais superficial, serviço pequeno, um arranhadinho, um raladinho, um amassado pequeno. Mas quando pega um serviço maior, um serviço mais grande, um serviço mais complexo, elas não têm as ferramentas adequadas, né? Tem serviço que precisa de um ciborgue, precisa de uma spotter, e maçarico, né? O maçarico a gente usa mais para dar calor. Solda ainda com maçarico, mas é menos. Quase tudo é na MIG. Então, essas oficinas pequenas e com pouco recurso, normalmente ela não está preparada para fazer alguns tipos de serviço, né? Serviço maior, serviço grande. Então, aí eles vão no improviso. Pega o serviço, não tem condição de fazer, não tem as ferramentas adequadas, e aí começa a improvisar. Aí você vai, se você levar o seu carro numa oficina dessa, com certeza seu carro vai sair de lá cheio de massa, vai sair de lá torto, desalinhado. Por quê? Porque a oficina não estava preparada para receber aquele tipo de serviço, entendeu? Ó o adolescente aí, ó, soldando já, colocando o teto, praticamente o carro já está montado aí, né? E eles estão dando andamento no serviço. O que me deixa triste é ver o rapazinho aí soldando sem óculos, sem o equipamento de segurança, né? É uma pena. Então, pessoal, às vezes a oficina pega o serviço e não tem condição, né, de fazer porque falta ferramenta.
E aí o serviço está mal feito. E é onde pegou essa fama, né? Chamadas boqueta, outros chamam de boca de porco. Por quê? Porque o serviço não vai sair bom. Agora, você pode estar se perguntando, mas como que eu vou identificar? Como que eu vou saber se a oficina está preparada, se a oficina tem condições de fazer o meu carro ou não? Como que eu vou saber? Então, vou te dar uma dica agora. Fica esperto aí para você não perder. Então, para você saber se a oficina é capaz de fazer o seu serviço, é você ir lá na hora de fazer um orçamento, você pedir pro proprietário: eu posso dar uma olhada na oficina? Você tem as ferramentas? Posso dar uma olhadinha nas suas ferramentas? E aí ele vai mostrar, entendeu? E aí você vai tomar sua decisão, né? Se deixa o carro ou não. Então, as ferramentas principal que não pode faltar na oficina é o Cyborg, a MIG, a Spotter, o aparelho de solda oxigênio, acetileno. Então, são ferramentas básicas, ferramenta que é essencial, né? Isso eu estou falando das ferramentas mais grandes, né? E depois vem as ferramentas mais pequenas, né? Macaco jacaré, as ferramentas para montar, para desmontar, enfim. Então, esse é o recurso básico que a oficina tem que ter para fazer a funilaria. Agora, na pintura, tem que ter um bom revólver de pintura, um revólver só para pintar, outro para dar prime, outro só para dar verniz, um compressor bom, grande, que vai manter o ar na hora que estiver pintando, né? Porque na hora que você tiver, que o pintor tá ali pintando o carro, né? O compressor tem que manter aquele volume de ar constante. Porque se na hora que a pessoa estiver pintando o compressor não dá conta, aí o ar começa a cair, vem menos ar, e aí a pintura não fica boa. Então, isso que eu tô falando é o básico, entendeu? Básico do básico, é uma coisa que não tem como não ter. Então, quando você for levar seu carro, você tem que fazer essa pesquisa. Ó, não deixe de compartilhar, dá um like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, tá? E a gente vai dar muitas dicas, vai procurar, né, de alguma forma, orientar vocês aí para vocês não cair nessas armadilhas da vida aí, né? Então, esse é o segundo tipo de oficina que eu jamais levaria o meu carro. Numa boqueta, numa boca de porco, numa oficina que não está preparada, não tem ferramenta para fazer um serviço bom, um serviço de qualidade, né? Porque o carro é um patrimônio, você tem lá seu patrimônio, tem seu carro, você pagou caro, não é barato, e para você não tomar prejuízo, você tem que manter. Agora você pega um capital e põe numa oficina onde as pessoas não estão preparadas lá, não tem ferramenta, não tem nada, os camaradas vai deixar seu carro todo zoado, todo torto, todo desalinhado, mal feito, mal pintado. Na hora que você for vender, você vai ver o tamanho do prejuízo. Então, você tem que procurar uma oficina, né? Mesmo que seja pequena, não tem problema nenhum o tamanho da oficina. Porque tem oficina pequena, você chega lá, tem todas as ferramentas para fazer qualquer tipo de serviço. Uma pessoa, um profissional lá que é um mestre. Ele está preparado, extremamente preparado para fazer qualquer serviço e tem as ferramentas na mão. Então, pode ser uma garagem, pode ser uma porta pequena, não tem problema. O problema é ter as ferramentas, né, e o profissional ser qualificado para fazer o serviço. E aí você não vai tomar prejuízo na hora de você vender seu carro.
não deixa de se inscrever, hein? Dá um like, compartilha. Então, o prejuízo é muito grande na hora de vender o carro, se o carro estiver mal feito, mal pintado, todo escorrido, aquela pintura grossa, mal polido, enfim, funilaria toda mal feita, né? Então, o prejuízo é grande, dependendo do preço, né? Que é o seu automóvel. Você colocar numa oficina dessa, você vai perder 30%, 40% do valor brincando. Então, na hora de você escolher uma oficina, faz um orçamento, já faz essa pesquisa, não tem problema nenhum. Você chegar na oficina e falar pro proprietário: olha, eu posso dar uma olhadinha na oficina, posso ver suas ferramentas, que ferramenta você tem? Aí o camarada vai te mostrar. Então, aí você vai fazer uma pesquisa, né? Observando, olhando. Aí você vai tirar a sua conclusão, se você vai deixar o carro ali ou não. Então, às vezes o preço chama a atenção da gente, né? Às vezes o preço do serviço chama a atenção. Você vai num lugar, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar um número aqui só para dar um exemplo. Você vai num lugar, fica 10. Aí você vai no outro da esquina, fica 5, 6. Aí você falou: pô, vou fazer onde é mais barato. Só que você não pode esquecer, hein? Quem procura preço não encontra qualidade. É isso aí. Isso é fato, não tem como. Quem procura preço não encontra qualidade. Então você tem que procurar preço, mas dentro de uma média, dentro de um tipo de oficina que vai atender o seu padrão de qualidade, entendeu? Então você escolhe lá 3 oficinas que você sabe que vai te atender, que vai deixar um serviço bom, um serviço perfeito. Aí dentro dessas 3 oficinas, 3 orçamentos, aí você vai e escolhe o preço mais barato, não tem problema nenhum. Agora, se você vai numa oficina onde a pessoa está lá extremamente preparada, é um profissional capacitado, com todas as ferramentas, né? Um lugarzinho onde seu carro vai ficar seguro, vai ficar guardado. Aí você deixa de colocar ali para levar numa oficina onde a pessoa não tem as ferramentas, né? De repente seu carro já não vai ficar num lugar seguro, bem guardado. Então você tem que pensar em tudo isso, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Não esqueça de compartilhar, dar um like, tá? Se inscreve aí no canal, dá essa força, é rapidinho. E até o próximo vídeo. Aí o carrinho ficou pronto, olha lá. Os meninos trabalhou, o carrinho ficou pronto. Agora a turma é só entrar dentro e ir embora. Tudo funcionando. Olha que legal. Então, pessoal, é tomar cuidado na hora de escolher o local onde vai colocar o seu carro, ok? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.